Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe me culpou pelo meu divórcio quando meu marido me deixou por outra mulher e me disse que eu era uma vergonha para a família por não conseguir fazer o casamento dar certo. Tenho 48 anos e um filho de 23 anos, que vai se casar em 2 semanas. Alguns dias atrás, minha mãe, de 70 anos, com quem não tenho contato há 16 anos, entrou em contato comigo porque queria ir ao casamento do neto. Não temos nos falado porque há 16 anos, meu ex-marido me traiu e eu pedi o divórcio, e minha mãe decidiu me culpar por isso. Meu ex-marido e eu estávamos juntos há apenas 1 ano quando fiquei grávida e decidi ter o bebê, mas eu dei a ele a opção de ir embora se não quisesse ficar comigo. Eu estava pronta para ser mãe na época, mas ele não estava pronto para ser pai. Acabamos nos casando, no entanto, devido à pressão da família dele, pois eles queriam ter uma relação com o neto. Assim, ele teve que se casar comigo por causa da família. Como a maioria dos casais que acabam nessa situação, não éramos felizes depois de nos casarmos. A vida após o casamento foi difícil, já que meu ex-marido estava sempre brigando comigo, e depois de alguns anos simplesmente paramos de falar. Quando meu filho tinha 7 anos, descobri algumas mensagens no telefone dele e percebi que ele estava me traindo com sua amiga havia 1 ano. Esse foi o fim do nosso relacionamento. Me mudei naquele mesmo dia e pedi o divórcio naquela semana. Em circunstâncias como essas, eu esperava que minha família me apoiasse, e meu pai realmente me apoiou. Mas minha mãe me disse para voltar para ele e tentar fazer o casamento funcionar. Não sei porquê, mas ela acreditava que meu ex-marido havia decidido me trair porque eu não conseguia fazê-lo feliz no casamento, e por isso, ele havia decidido procurar felicidade fora do casamento. Ela pensava que era minha culpa estarmos nos divorciando e me disse que era meu dever, como esposa, tentar o máximo para que o casamento funcionasse. E não importava que ele tivesse me traído, o que importava era que ainda poderíamos esquecer tudo isso e tentar melhorar no futuro. Achei que suas ideias eram arcaicas, e brigamos muito sobre as coisas que ela me disse, porque eu acreditava que o mínimo que ela poderia fazer por mim era me apoiar. Mas, em vez disso, ela insistia que eu voltasse para o homem que não tinha sido capaz de me dar qualquer tipo de felicidade ou esperança para o futuro nos 7 anos que estivemos juntos. Pessoalmente, fiquei aliviada por poder deixá-lo, porque por tanto tempo a única razão pela qual tentei fazer funcionar foi por causa do meu filho. Mas, depois que ele me traiu e descobri, percebi que se eu permanecesse nesse relacionamento, nem eu nem meu filho seríamos felizes. Então, seria melhor para todos se acabássemos com a farsa do casamento. Meu ex-marido e eu concordamos com isso, mas minha mãe não. Depois que pedi o divórcio, minha mãe continuou me incomodando por um tempo, mas eu não dei atenção e decidi seguir com o divórcio de qualquer maneira. Pelo menos meu pai me apoiava, então eu não estava muito preocupada. Infelizmente, 4 meses após o início do processo de divórcio, perdi meu pai por um ataque cardíaco. Foi muito repentino na época. Minha mãe e eu não estávamos nos dando bem porque ela achava que eu estava estragando tudo ao pedir o divórcio. Então, na época em que meu pai faleceu, eu só falava com ele, mas estava evitando minha mãe há algumas semanas. Quando entrei em contato com ela para dizer que queria ajudá-la a planejar o funeral, para que pudéssemos nos reconciliar, ela me disse para deixá-la em paz e que não queria mais ter nada a ver comigo. Ela me chamou de desgraça para a família, já que eu era uma das primeiras mulheres da nossa família a deixar o marido em vez de tolerar o que quer que ele fizesse. Ela me disse que era minha culpa que meu marido me havia deixado por outra mulher, porque eu era egoísta demais e nunca me importei com a felicidade de ninguém além da minha. Meu pai já havia falecido, então a única pessoa que nos conectava se foi. E com ele, não senti necessidade de falar com minha mãe novamente depois das coisas que ela havia dito. Ela foi horrível comigo, e depois de participar do funeral do meu pai, decidi que nunca mais haveria ou falaria com ela. Tenho certeza de que ela estava bem com isso, porque depois disso, ela também não tentou entrar em contato comigo. Eu estava completamente sozinha durante o divórcio, porque não sou muito próxima do resto da minha família, e só tive alguns amigos para me ajudar. Depois que tudo foi finalizado, decidi começar a procurar emprego fora do estado, porque simplesmente não conseguia mais suportar viver ali. Felizmente, consegui um emprego bem remunerado em algumas semanas. 1 mês após a finalização do divórcio, deixei tudo para trás e me mudei. Eu tinha a custódia total do meu filho, já que o pai dele não estava realmente interessado. Eu já havia percebido isso, porque mesmo que estivéssemos juntos por 7 anos pelo bem do nosso filho, ele nunca esteve realmente envolvido com nosso filho como eu estava. Ele tinha direitos de visita, mas nunca os utilizou após o divórcio, exceto nos feriados. Mas até essas visitas pararam depois de 1 ano ou 2. Ele continuou pagando a pensão alimentícia, mas nunca se preocupou em ver o filho.
Não ouço falar dele há muito tempo, mas sei por alguns amigos antigos que ele está indo bem e está casado com a amiga com quem teve o caso. Quanto à minha família, nunca fui particularmente próxima de ninguém, e ninguém se importava comigo, então não estive em contato com eles desde que saí. Minha mãe e eu não falamos nos últimos 16 anos. Estou compartilhando tudo isso porque quero que todos saibam que desde que meu filho tinha 7 anos, o criei completamente sozinha. Eu gerenciei meu trabalho e consegui construir um negócio, criando sozinha, sem qualquer tipo de apoio nem emocional, nem de outro tipo, nem mesmo de minha própria mãe. Então, quando há alguns dias ela apareceu em minha casa sem ser convidada, fiquei bastante surpresa. Ela está bastante velha agora, mas eu também, e não fiquei feliz em vê-la, então não a convidei para entrar. Quando perguntei como ela me encontrou, ela me disse que havia perguntado a alguns amigos da escola e um deles lhe deu minha informação. Depois, ela me disse que tinha vindo até aqui para perguntar se seria permitido que ela participasse do casamento de seu neto. Ela me disse que estava pensando nisso desde que soube que meu filho estava noivo, já que eu havia postado sobre isso nas redes sociais, e imagino que algumas pessoas da família devam ter visto. Ela sabia que não havíamos nos falado nos últimos 16 anos, mas sentiu que era a hora de enterrar o machado e fazer as pazes pelo bem do neto, porque não tinha certeza de quanto tempo ainda tinha de vida e queria ter a oportunidade de se aproximar dele, mesmo que fosse só um pouco. Mas ela não disse a única coisa que eu esperava que dissesse, que sentia muito por tudo que havia dito no passado. Esperei um pouco para que ela dissesse isso, e então talvez eu tivesse considerado aceitar o pedido dela de estar presente no casamento. Mas ela apenas ficou me olhando sem dizer nada, e foi tão frustrante que ri na cara dela. Eu disse a ela que não, que definitivamente não queria que ela estivesse no casamento, e tenho certeza de que meu filho também não. Então pedi que fosse embora, porque eu não queria mais falar com ela. Ela foi embora, mas parecia muito chocada com a forma como me comportei com ela. Depois que ela se foi, decidi ligar para o meu filho e contar o que acabará de acontecer porque, afinal, era o casamento dele, e ele também deveria ter uma opinião sobre o que acontecia. Eu estava bastante certa de que ele me diria que havia feito a coisa certa ao pedir para sua avó ir embora. Mas depois de contar tudo, ele me disse que talvez eu tivesse sido um pouco rápida ao pedir que ela fosse embora. Não esperava por isso e fiquei decepcionada por ele não estar do meu lado. Mas ele continuou falando e me explicou que haviam se passado 16 anos desde a última vez que falamos, e nenhuma de nós havia sentido que era necessário entrar em contato com a outra, o que é compreensível, porque o que minha mãe fez naquela época foi inaceitável e eu tinha meus motivos para não falar com ela. Mas agora, já que ela havia feito o esforço de me procurar, eu deveria ao menos tê-la convidado a entrar e tentado falar com ela, em vez de mandá-la embora. Talvez ela não tenha se desculpado imediatamente, mas isso pode ser por causa da idade avançada. O mínimo que eu poderia ter feito era dar-lhe a oportunidade de falar comigo e tentar consertar as coisas. Foi meu filho quem me disse que eu deveria procurá-la novamente e falar com ela pelo menos uma vez, e talvez pudéssemos resolver as coisas. Ele também me lembrou que minha mãe está envelhecendo e pode não ter muito tempo restante, e depois que ela se for, ele não gostaria que eu me arrependesse de ter deixado passar essa oportunidade de consertar as coisas entre nós. Claro, ele me disse que no final tem que ser minha decisão, mas essa era a sugestão dele. A sugestão dele parece bastante razoável, mas já faz tanto tempo que não sinto vontade de falar com minha mãe. Toda aquela dor e ressentimento ainda estão dentro de mim em algum lugar, e não sei se algum dia conseguirei deixar isso para trás. Mas o que ele disse sobre minha mãe estar envelhecendo e não ter muito tempo restante também é verdade, e para ser sincera, não sei como me sinto sobre isso. Está tudo uma confusão na minha cabeça agora, e sinto que meu cérebro está dividido em duas partes. Uma que quer entrar em contato com minha mãe e falar com ela, e a outra que continua me lembrando de todas as coisas que ela me disse quando eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Ela nunca se preocupou em entrar em contato comigo nos últimos 16 anos. Atualizações 1. Olá a todos! Faltam apenas 4 dias para o casamento do meu filho, e há alguns dias, depois de falar com ele, decidi que iria tentar consertar minha relação com minha mãe. Ele ficou muito feliz com isso e me disse que estaria lá para me apoiar moral e emocionalmente, caso eu precisasse, e fiquei muito grata por isso. O único problema era que não sabíamos exatamente como encontrá-la, ou se ela ainda estava por aqui. Felizmente perguntei a alguns amigos da escola, e uma delas confessou ter dado meu endereço à minha mãe porque ela estava insistindo sem parar. Então minha amiga acabou cedendo e deu meu endereço. Então pedi à minha amiga que me desse o contato da minha mãe, se pudesse, e ela conseguiu organizar isso em pouco tempo. E foi assim que entramos em contato com ela. Eu liguei, e quando ela atendeu o telefone, estava bastante surpresa ao ouvir minha voz do outro lado.
De qualquer forma, a convidei para jantar e disse que estaria disposta a falar com ela sobre tudo isso, se ela ainda estivesse por aqui. Felizmente, ela ainda não tinha ido embora e estava planejando voltar depois de uma semana, pois estava hospedada com a família de sua sobrinha, que estava muito feliz em tê-la por lá. Ontem à noite, ela veio jantar, e foi realmente estranho e desconfortável, mas fiquei agradecida que meu filho e sua noiva estavam lá para tentar aliviar a situação. Minha mãe me contou sobre sua vida e como foram os últimos 16 anos para ela, e eu contei um pouco sobre como foi para mim. Aparentemente, há 6 anos, minha mãe se casou novamente, mas, infelizmente, perdeu seu segundo marido há alguns meses. Ela tem se sentido muito solitária nos últimos meses, especialmente depois da morte do seu segundo marido. Ela se deu conta de que não havia feito a coisa certa ao afastar sua própria filha. Ela me disse que sentia muito e que havia sido horrível comigo no passado, e me disse que eu não merecia o que passei. Foi bastante surreal ouvir isso, porque eu realmente não esperava que ela se desculpasse, e ainda não conseguia acreditar que isso estava acontecendo depois de 16 anos. De qualquer forma, enquanto se desculpava, ela começou a chorar e me disse que sabia que nunca iria recuperar esses 16 anos e que o que aconteceu era irreversível, mas que ainda queria fazer com que o resto de sua vida contasse e fazer algo certo, pelo menos uma vez. Quando ela começou a chorar, comecei a me sentir mal por ela, e lhe disse que agora que ela estava ali, realmente tentaríamos consertar as coisas entre nós. Mas ela simplesmente não conseguia parar de soluçar, e em um determinado momento, tivemos que interromper o jantar apenas para consolá-la, pois ela estava chorando descontroladamente. Estava claro que ela havia guardado tudo para si por muito tempo, e agora finalmente a represa havia se rompido. Ela continuava me dizendo que estava muito arrependida de tudo e que não havia sido uma boa mãe, e que queria me pedir desculpas por seu fracasso. Depois de um tempo, decidi abraçá-la para que pudesse se acalmar um pouco, e então a levei até o quarto de hóspedes para que pudesse deitar e descansar. Meu filho, sua noiva e eu voltamos para a mesa e terminamos o jantar enquanto ela descansava. Enquanto isso, meu filho e eu começamos a conversar, e eu lhe disse que estava muito feliz por ele ter sugerido que nos reconciliássemos ou pelo menos tentássemos conversar. Até agora, as coisas estavam indo bem. Depois de tantos anos, definitivamente não será fácil reparar nosso relacionamento, mas precisamos começar de algum lugar se quisermos que isso aconteça. E esse é um bom começo. Minha mãe acabou passando a noite aqui, e na manhã seguinte, quando ela estava prestes a ir embora, eu lhe disse para pegar todas as suas coisas e ficar comigo até que fosse hora de voltar para casa. Ela aceitou prontamente, e minha prima e sua família a ajudaram a se mudar para cá. São primos distantes, então não tenho muita proximidade com eles e, para ser honesta, nem sabia que tinha família por aqui. Mas também os agradeci, e eles me disseram que estavam gratos por eu estar assumindo a partir de agora, porque nos últimos dias, tudo que minha mãe havia falado era sobre mim e como ela havia estragado tudo. Eles acreditavam que minha decisão de fazer com que ela ficasse comigo por mais alguns dias era uma boa ideia, pois isso ajudaria na nossa reconciliação, e concordo. Minha mãe não teve mais nenhum colapso emocional depois daquele dia, e as coisas ainda estão um pouco estranhas e tensas entre nós, mas sei que ela está tentando apagar os 16 anos de distância o melhor que pode. O casamento está se aproximando, então também estive ocupada com isso e com o trabalho. Na maior parte do tempo, só conseguimos conversar tranquilamente à noite, e nossas conversas têm sido bastante agradáveis até agora. Sinto-me feliz por ter decidido dar uma chance a isso, porque sinto que talvez consiga recuperar o relacionamento que tínhamos antes. Atualizações 2. Olá a todos! Meu filho se casou na semana passada e 2 dias depois, ele e sua esposa foram para a lua de mel. O casamento foi maravilhoso. Tudo estava excepcionalmente bonito, e minha mãe estava muito feliz por estar presente. Ela continuava falando sobre como eu havia criado meu filho tão bem, mesmo estando sozinha, e me disse que ela nunca teria conseguido fazer isso sozinha se estivesse no meu lugar. Foi realmente um trabalho digno de elogios. Meu filho e sua esposa estão juntos há 10 anos, e isso foi mencionado várias vezes durante o casamento. Mais tarde, minha mãe me disse que, embora meu filho também fosse filho do pai dele, ela não conseguia ver nenhuma semelhança com ele. E isso era uma coisa boa, pois eu havia criado um bom homem. Ela reconheceu que estava errada em relação ao meu ex-marido e me disse que eu fiz o certo ao deixá-lo. Finalmente, ela me explicou por que foi tão contra a ideia de eu deixar meu marido. Minha mãe foi criada em uma família católica muito rígida, e eu sabia disso. Também estava ciente de que seus pais acreditavam que o divórcio não era uma solução válida para nada, e ela havia sido criada para acreditar no mesmo, já que eles nem reconheciam o divórcio. Eu fui praticamente a primeira mulher na minha família a se divorciar, porque todos haviam tido uma criação parecida. Até meu pai vinha de uma família semelhante, mas a família dele não era tão rígida quanto a de minha mãe.
No entanto, mesmo na família do meu pai, o divórcio não era incentivado. Quando decidi deixar meu marido, não publiquei nada sobre isso, mas, de alguma forma, a notícia se espalhou porque eu deixei a casa e as minhas coisas para trás. Quando isso aconteceu, as pessoas da minha família começaram a fofocar e a dizer à minha mãe que ela precisava me impedir de deixar meu marido, porque isso era um pecado. Depois de nos casarmos, estávamos casados, e não havia nada que pudéssemos fazer para reverter isso. Assim, a única opção que eu tinha era simplesmente fazer funcionar. Eles faziam parecer que a traição não era algo tão importante, porque os maridos deles faziam isso o tempo todo. Então, achavam que eu deveria tratar isso como algo que simplesmente acontece e não levar tão a sério. Mas eu não funcionava com o mesmo código moral, e decidi ir embora, o que causou um grande alvoroço na família. As pessoas ficaram muito chateadas por eu estar fazendo algo assim, e foi por isso que minha mãe continuou tentando me desencorajar, porque ela sabia que a família me cortaria e continuaria a fofocar sobre mim pelas minhas costas. De certa forma, acho que ela pensou que estava me protegendo de um jeito estranho e distorcido, mas não era assim que as coisas funcionavam. Tudo piorou quando meu pai faleceu, porque as pessoas já estavam chateadas comigo, e quando isso aconteceu, começaram a aproveitar a oportunidade para fazer parecer que meu pecado era o motivo pelo qual meu pai foi punido. Minha mãe me contou que vários parentes começaram a fazer lavagem cerebral nela, levando-a a acreditar que porque eu havia decidido ir contra o meu marido e deixá-lo. Apesar do conselho deles, era meu pai quem tinha que suportar o castigo pelas minhas ações. Minha mãe havia perdido sua alma gêmea na época, porque ao contrário do meu casamento, meus pais se amavam. Ela estava muito vulnerável naquele momento, e sua família se aproveitou disso e decidiu virar ela completamente contra mim. Foi por isso que ela começou a acreditar que talvez fosse realmente minha culpa por ela ter perdido seu marido, e foi por isso que decidiu me afastar de sua vida. Quando soube de tudo isso, mesmo sabendo de algumas partes, senti raiva e mágoa de novo, porque embora eu soubesse que a família dela teve um grande papel nisso, não sabia o que eles haviam dito sobre o motivo pelo qual meu pai faleceu. Não podia acreditar que até minha mãe havia acreditado que era minha culpa por ela ter perdido o marido. Naquela época senti vontade de me afastar dela novamente, mas ela me disse que demorou muito tempo, mas finalmente percebeu que ela foi quem estragou tudo ao acreditar nas bobagens que sua família lhe enfiou na cabeça. Ela disse que foi completamente culpa dela por ter me afastado por tantos anos. Ela também me contou que depois de se casar pela segunda vez, seu falecido marido tentou fazer com que ela falasse comigo em várias ocasiões e tentou convencê-la a cortar os laços com sua família, porque eles eram muito tóxicos. Mas ela se recusou. Foi só no final da vida dele, quando ele ficou muito doente, que ela começou a perceber o que ele estava dizendo e reconheceu seus erros. Ela me disse que queria muito me dizer que eu era mais forte que a maioria das mulheres da nossa família, e talvez todos me ressentissem por isso. De qualquer forma, não podemos mudar o passado, e agora que começamos a tentar consertar nosso relacionamento, não quero voltar atrás. Então, minha mãe e eu ainda estamos morando juntas e estamos ativamente tentando nos reconciliar e recuperar o tempo perdido. Atualizações 3. Olá, pessoal! Já se passaram 3 semanas desde minha última atualização, e minha mãe ainda está morando comigo, mas ela decidiu voltar para casa no final desta semana. As coisas têm corrido muito bem, e estamos nos aproximando. Às vezes ainda fica um pouco estranho e em silêncio, mas temos tentado não deixar que isso atrapalhe nossa reconciliação. De qualquer forma, ela decidiu voltar para casa por alguns meses para resolver tudo por lá e depois, se mudar permanentemente para cá comigo. Sei que muitas pessoas podem não concordar com a minha decisão, mas ela não está ficando mais jovem e realmente quero estar ao lado dela. Quando eu era mais jovem e ainda uma criança, ela era minha melhor amiga e lentamente, estamos voltando a ter o tipo de relacionamento que tínhamos quando eu era pequena, e não quero perder isso de novo. Então, acho que o melhor é que ela venha morar comigo permanentemente. Além disso, tenho me sentido muito sozinha desde que meu filho saiu de casa, então acho que preciso de companhia. Minha mãe me contou que vai colocar nossa antiga casa à venda, pois as memórias associadas àquela casa são difíceis demais de lidar, e eu concordo. Acho que é a melhor decisão que ela poderia tomar agora. Não posso ir com ela porque tenho trabalho aqui, mas meu filho me disse que voltará em alguns dias, então ele cuidará de tudo. Felizmente, minha mãe não tem nenhum problema grave de saúde no momento, então ela pode se virar sozinha, mas precisa de alguém para acompanhá-la enquanto viaja. Uma vez que ela voltar, também estamos considerando fazer terapia juntas. Foi minha prima quem nos sugeriu tentar, e para ser honesta, minha mãe não estava muito interessada na ideia, porque é um conceito muito novo para ela. Mas eu disse a ela que valeria a pena, então agora estou esperando ela voltar, depois de resolver tudo em casa, e então ela virá morar aqui.
Estou bastante feliz com isso, porque minha mãe e eu temos passado muito tempo juntas recentemente, e tenho me divertido muito com ela. Nos últimos 16 anos, quase me esqueci de como ela podia ser divertida e espirituosa quando queria. Apenas as partes ruins ficaram comigo após a nossa grande briga, mas, aos poucos, estamos recuperando as partes boas novamente. Eu realmente não sei quanto tempo me resta com ela. Se eu tiver sorte, pode ser muito, mas seja quanto tempo for, quero aproveitá-lo ao máximo. Já passamos tempo demais de nossas vidas brigando e ficando com raiva uma da outra. Acho que é hora de deixar tudo isso no passado. Atualizações 4. Olá, pessoal! Tenho uma notícia absolutamente devastadora para compartilhar. Infelizmente, minha mãe faleceu. Já se passaram 5 meses desde que ela voltou para casa para resolver tudo e vender a casa. No começo, eu não achava que demoraria tanto tempo para ela vender a casa, mas ela me disse que tinha outras coisas para resolver antes de se mudar para cá. Eu não pensei muito nisso, e mantivemos contato ao longo desses 5 meses. Muitas vezes fazíamos chamadas de vídeo, e ela começou a parecer bastante doente, mas sempre que eu perguntava sobre isso, ela me dizia que era apenas a câmera, que a qualidade do telefone dela era ruim, o que era verdade, então eu não questionei. Então, 2 dias atrás, fui informada de que ela havia falecido no hospital. Uma enfermeira a havia levado ao hospital no meio da noite, mas ela não resistiu. Aparentemente, ela havia sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda cerca de 2 meses antes de vir me ver. Ela estava passando por tratamento, mas a doença já estava em um estágio avançado, onde era tarde demais para fazer qualquer coisa. Por isso, durante algumas semanas, ela decidiu vir me ver em vez de desperdiçar tempo com o tratamento, porque sabia que iria falecer eventualmente e queria acertar as coisas comigo antes que isso acontecesse. Ela nunca me contou nada sobre isso porque não queria me deixar triste. E depois que ela faleceu, foi a enfermeira que me contou tudo. Ainda estou tentando processar e lidar com essa perda, mas estou muito feliz por ter decidido dar uma chance à nossa relação. Embora eu tenha tido muito pouco tempo para passar com ela antes de seu falecimento, sou extremamente grata por ter tido esse tempo. Meu filho estava certo. Eu definitivamente me arrependeria se não tivesse dado essa oportunidade. Para aqueles que disseram que a única razão pela qual ela queria fazer as pazes comigo nessa idade era porque precisava de alguém para cuidar dela na velhice, acho que vocês estavam errados. Ela sabia que não iria sobreviver e não precisava que eu cuidasse dela. Ela só precisava que eu a perdoasse e passasse um tempo com ela antes que falecesse. Estou organizando o funeral dela no final desta semana e vou voltar para casa para isso. As condolências estão chegando de sua família, que sempre me odiou, então sei que tudo é fingimento, mas não me importo. Estou contente com o tempo que pudemos passar juntas antes que ela falecesse, e sempre vou guardar essas lembranças com carinho. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus pais gastaram suas economias no casamento da minha irmã gêmea adorada e agora querem que eu pague as contas do hospital. Eu tenho 23 anos, sou mulher e tenho uma irmã gêmea, Alison, com quem não me dou bem. Na verdade, eu nem falo com ela ou com meus pais. Nós costumávamos ao menos nos falar, apesar de como eles me trataram no passado, mas nos últimos 2 anos eu mantive distância, e eles nem se incomodaram em me procurar até recentemente. Alison é 12 minutos mais velha que eu e por padrão, a filha adorada porque é a mais velha. Meus pais só queriam um filho, porque era o que tinham planejado, e eles não tinham os recursos para criar 2. Mas quando descobriram, já era tarde demais, e minha mãe não quis arriscar nada. Eu soube disso quando estava no ensino médio, através de meu tio bêbado em uma festa de ação de graças, e foi basicamente nesse dia que parei de tentar conquistar meus pais. Eles fizeram o que era mais natural para alguém nessas circunstâncias, tiveram 2 filhos e decidiram que apenas um deles seria amado, que acabou sendo o Alison e não eu. Desde crianças, a rivalidade entre mim e Alison era insana. Tudo que ela podia fazer, eu tentava fazer melhor, só para impressionar nossos pais. Mas parecia que eles me odiavam ainda mais por ofuscar sua filha adorada. E para ser honesta, Alison realmente não estava interessada em ser melhor que eu, ela só queria que as pessoas a validassem. Então, ela fingia se importar com a competição que tínhamos. Devo admitir, ela era boa em manipular e fazer as pessoas acreditarem que estava genuinamente magoada quando eu fazia as coisas melhor, levando muitas pessoas a validarem seus sentimentos e me diminuírem para fazê-las se sentir melhor. Essas pessoas incluíam nossos pais, alguns parentes e até algumas pessoas da escola. Resumindo o que eu tirei da competição, boas notas e muitas atividades extracurriculares para ser melhor que minha irmã.
E o que ela ganhou com isso foi atenção, validação e simpatia de nossos pais e de outros, porque claramente eu era má por fazê-la se sentir inferior. Olhando para trás, não acho que mudaria isso, mas gostaria de ter esfregado mais isso na cara deles na época. Há 2 anos, celebramos nosso 21º aniversário. Ambas já havíamos nos formado. Ela se formou em uma universidade regular, mas eu me formei em uma das melhores escolas de negócios do estado. Não só isso, como também fui a oradora da turma e ganhei uma bolsa, o que significava que meus pais economizaram bastante com minha educação. E podem me chamar de louca, mas eu realmente esperava que meus pais ficassem felizes com isso. Eles não ficaram, e só prestaram atenção em Alison e em seu futuro, porque ela mal havia passado. Ambas voltamos para casa, mas enquanto eu já estava trabalhando em uma empresa como estagiária, Alison ainda estava procurando emprego e sendo rejeitada repetidamente. Meus pais estavam mais preocupados com isso e nem se incomodaram em me parabenizar ou qualquer coisa. Não posso dizer que fiquei surpresa, mas fiquei desapontada. Tentei esconder isso porque, naquela época, eu ainda morava com meus pais e não tinha economizado o suficiente para me mudar ainda. Então, decidi guardar meus sentimentos para mim mesma, mas depois do nosso aniversário, eu não aguentava mais. Eu esperava que fizessem algo grande por nós, mas no dia antes do nosso aniversário, descobri que todos me tinham deixado sozinha em casa, e tudo que deixaram para mim foi um bilhete dizendo que foram à praia com Alison e seus amigos e que voltariam em alguns dias. Ainda me lembro de estar absolutamente devastada quando li aquele bilhete, porque eles tinham levado Alison e seus amigos para uma viagem à praia, enquanto tudo que eu ganhei foi um bilhete de feliz aniversário e um vale-presente de $50. Muitas coisas tinham sido injustas na minha infância, mas ali foi onde tracei a linha. Foi tão tremendamente decepcionante e sem coração da parte deles, que decidi me mudar naquele dia e nunca mais olhar para trás. Eu tinha alguns amigos dispostos a me deixar ficar com eles até que eu encontrasse meu próprio lugar e pudesse pagar por ele, o que não demoraria muito, pois a empresa onde eu estava estagiando provavelmente me contrataria após o estágio. Então só precisava de um lugar para viver por no máximo 2 meses. Eu fiz minhas malas e me mudei para a casa de um amigo, sem contar nada aos meus pais ou minha irmã, e nunca olhei para trás, nenhuma vez sequer. Eles não sentiram minha falta o suficiente para me pedirem para voltar também. Eles me ligaram no dia do meu aniversário, no dia seguinte à minha mudança, mas não para me desejar feliz aniversário. Queriam me dizer que voltariam em breve e que provavelmente eu deveria chamar um encanador para consertar a torneira. Eu lhes disse que já não morava mais em casa e que tinha me mudado, pensando que, pelo menos, essa informação causaria uma reação neles. Mas eu não tive essa sorte. Meus pais pareciam estar bem com isso, e Alison não se importou. Então foi isso. Essa foi a última vez que tive uma conversa adequada com minha família. Desde então não os vi novamente e não soube nada deles. Às vezes, ouvia falar de Alison através de alguns amigos, e assim me mantinha atualizada sobre sua vida, mas isso era tudo. Eles não sabiam nada sobre meus pais, e meus pais não sabiam nada sobre mim. Tenho trabalhado muito nos últimos 2 anos e agora tenho meu próprio lugar. Não é uma mansão, mas é um bom apartamento em um bom bairro. O aluguel é acessível com meu salário, o que é ótimo, porque a maioria das pessoas da minha idade não conseguiu chegar tão longe tão rápido. Estou feliz com o rumo que minha vida tomou, e tenho feito o meu melhor para manter minha família fora da minha mente. Sei que Alison se casou há alguns meses com um empresário quase 10 anos mais velho que ela, e agora está vivendo a vida na Califórnia. Eu pensei que tudo estava bem com minha família, mas há 2 dias recebi uma ligação do meu tio me dizendo que eu precisava visitar meus pais rapidamente, pois eles tinham sofrido um acidente de carro muito sério e queriam me ver. Corri para o hospital o mais rápido que pude, porque claro, não sou tão desalmada assim. Quando cheguei, descobri que eles já estavam no hospital há alguns dias e estavam se recuperando de seus ferimentos. Um caminhão havia batido no carro deles, e eles sobreviveram, mas com ferimentos graves. Eles não tinham seguro de saúde, porque meu pai sempre acreditou que se cuidássemos de nós mesmos, nunca precisaríamos ir ao hospital, o que é uma das opiniões mais estúpidas que já ouvi. Eles tinham contatado minha irmã primeiro, mas ela lhes disse que não iria voltar e que também não os ajudaria. Aparentemente seria vulgar para nossos pais pedir ajuda financeira ao seu rico genro tão logo após o casamento, e ela não queria parecer uma interesseira para o marido. Ela também não queria voltar porque não podia simplesmente deixar sua casa e seus 2 filhos, que nem sequer eram dela, eram filhos do marido de um casamento anterior. Mas ela estava muito ocupada jogando de família feliz com a família do marido para vir ver os próprios pais no hospital após um terrível acidente de carro. Mas não é como se ela pudesse ter ajudado com as contas, mesmo se quisesse, porque se o marido dela não estivesse lá por ela, ela nem sequer poderia pagar as passagens de avião de volta para casa, já que agora ela é apenas uma dona de casa em tempo integral para crianças que nem sequer são dela.
Que filha favorita e dourada! Eu não podia acreditar que nem sequer tiveram a decência de me ligar primeiro. Mas o que foi ainda mais irritante foi quando meu tio disse que meus pais agora queriam que eu cobrisse suas despesas médicas. Obviamente é uma quantia enorme e vai levar muito tempo para me recuperar de uma perda financeira como essa. Eu não quero ter que gastar tanto, especialmente com pessoas que nunca se importaram comigo ou me mostraram amor em toda a minha vida. Eu sei que eles têm outros parentes que podem cuidar deles, e mesmo que eu não pague por eles, alguém mais o fará. Só que provavelmente será mais humilhante para eles aceitar dinheiro de outras pessoas. E eles definitivamente terão que pagar de volta muito mais cedo do que teriam que me pagar. Pelo menos foi isso que me disseram enquanto pediam para eu cobrir as contas, e até prometeram que eu recuperaria o dinheiro em pouco tempo. Então eu não sei, estou em uma posição difícil agora. Posso humilhar meus pais recusando-me a pagar suas contas médicas e cuidar de mim mesma, ou posso pagar por eles, perder meu próprio dinheiro e depois continuar esperando que eles me devolvam essa quantia. Para ser completamente honesta, eu realmente não quero pagar por eles de forma alguma. Não nos falamos nos últimos 2 anos, e as coisas sempre foram ruins entre minha família e eu, pelo que me lembro. Agora eles são quase como estranhos para mim, então não me sinto muito inclinada a ajudá-los agora. Mas isso significaria que eu não sou melhor do que Alison, o que seria horrível. Portanto, estou dividida entre não querer ajudar meus pais a pagar suas contas do hospital depois que eles sofreram um acidente de carro realmente ruim. Atualização 1. Oi, eu decidi não ajudar meus pais. Foi realmente difícil tomar essa decisão, mas honestamente, eu sabia que as contas deles seriam pagas de qualquer forma, então eles não tinham com o que se preocupar. Eles só me pediram ajuda porque não queriam pedir para outros parentes e estavam sendo egoístas demais. Ainda não contei a eles, no entanto, porque como se diz à sua família que você não vai ajudar seus pais a cobrir as despesas médicas depois de terem passado por um acidente tão terrível? Já faz quase 5 dias desde que os vi, e depois de ler os comentários, percebi que eu ainda estava competindo inconscientemente com Alison. Ela não ajudou nossos pais, então eu senti a necessidade de provar que eu era a filha melhor ou algo assim, imagino. Acho que nunca serei capaz de me livrar desse instinto competitivo, por mais que eu tente. Isso é simplesmente quem eu sou agora. A maioria dos comentários disse que foi estupidez dos meus pais não terem seguro de saúde, e eu concordo. Foi realmente muito estúpido da parte do meu pai ser contra o seguro, e se eu ainda fizesse parte da vida deles, teria me certificado de que eles tivessem seguro. Ele nem sequer tinha seguro de carro, porque achava que era um motorista tão bom. Eles tiveram sorte de que o acidente tenha sido culpa do motorista do caminhão, porque caso contrário, o custo de reparar o carro também teria saído do bolso deles. Falando da situação financeira deles, o que muitos de vocês perguntaram para chegar a uma conclusão, eu diria que meus pais estão bem. Eles não são ricos, mas também não são pobres. Meu pai é o chefe de vendas na empresa onde trabalha e minha mãe trabalha no departamento de RH de uma empresa menor. A renda combinada deles é suficiente para eles, e como já não precisam mais sustentar a mim ou a Alison, eu diria que eles têm o suficiente. Quando éramos pequenas, Alison e eu não precisávamos nos preocupar com dinheiro, mas, é claro, também não podíamos viver extravagantemente. Nós éramos de classe média e ainda somos. Mas não consigo entender por que meus pais não poderiam pagar suas contas sozinhos. Se eles podem pedir dinheiro emprestado, mas então prometer pagar de volta eventualmente, então com certeza eles podem pagar as contas por conta própria. Eles também não me deram a razão disso, e eu não acho que vou descobrir depois disso. Atualização 2. Eu disse aos meus pais que não iria cobrir as despesas deles. Eles vinham me ligando durante a última semana, e ontem eu finalmente percebi que não podia simplesmente ignorá-los e deixar isso se arrastar até que saíssem do hospital. Então, atendi as ligações deles, disse que tinha pensado sobre o assunto e que não sentia a necessidade de ajudá-los. Como esperado, eles não reagiram bem e ficaram muito irritados com isso. Minha mãe me criticou completamente e gritou o mais alto que conseguiu com as costelas quebradas, me chamando de ingrata e outras coisas de costume. Meu pai simplesmente disse que eu não era mais filha dele e desligou o telefone depois que minha mãe terminou de gritar comigo. Não doeu tanto quanto eu achei que doeria, porque eu já não era filha deles há muito tempo. Quero dizer, eu nem consigo me lembrar da última vez que me senti amada pelos meus pais, e eles não falavam comigo de propósito ou se importavam comigo havia 2 anos, só porque eu saí de casa depois que me ignoraram em um aniversário importante. De qualquer forma, eu realmente nunca tive paz. Vou apenas continuar vivendo minha vida como tenho feito nos últimos 2 anos e provavelmente até antes disso. Isso não faz tanta diferença para mim quanto meus pais pensaram que faria. Infelizmente, meu tio me ligou depois da conversa telefônica com meus pais para me repreender, mas eu desliguei depois dos primeiros segundos, porque não precisava disso de mais ninguém. Eles podiam pensar o que quisessem de mim, eu simplesmente não me importava mais a essa altura.
Então, meu tio me mandou uma mensagem para me informar que eles ainda tinham outros parentes para conseguir dinheiro e que já que a situação tinha chegado a esse ponto, meus pais decidiram usar o dinheiro do fundo que haviam reservado para nosso casamento. Eles já tinham gasto mais da metade do fundo do casamento no casamento de Alison, e o pouco dinheiro que restava foi gasto em uma viagem à Europa, o que explica porque eles mal têm economias agora e não podem pagar suas contas. Então, o mistério resolvido. Claro, meu tio tinha me contado tudo isso para me fazer sentir mal, mas tudo o que fez foi me deixar aliviada por não ter gastado meu dinheiro suado nas contas dos meus pais. Eles gastaram suas próprias economias de forma irresponsável, e isso não era culpa minha. Que eles não tivessem seguro por causa de suas próprias crenças delirantes também não era culpa minha. Agora, eles poderiam pedir dinheiro emprestado a parentes ou ir para o inferno, mas eu não daria nada a eles. Eles não tinham mais direito a nada meu, nem ao meu tempo e definitivamente nem ao meu dinheiro. Atualização 3. Oi, algo realmente estranho aconteceu hoje e eu preciso desabafar. Não pude contar a meus amigos o que tem acontecido, porque a maioria das pessoas que conheço agora não me conhecem há muito tempo, e eu não acho que queira revelar nada sobre a história da minha família a essas pessoas neste momento. Então, o Reddit é tudo que eu tenho de qualquer maneira. Já faz quase 2 semanas desde a última vez que falei com meus pais. Algumas horas atrás, à tarde, Alison apareceu na minha casa e fiquei surpresa com sua visita repentina. Primeiro, porque não pensei que ela saberia onde eu morava, mas uma de nossas velhas amigas da escola contou a ela o bairro onde eu morava, e ela perguntou por aí até descobrir onde eu estava, o que foi um grande esforço para ela passar por tudo isso para me encontrar, de todas as pessoas. Ela também parece e age de forma muito diferente do que eu lembrava. Ela se tornou mais refinada e sofisticada, acho. E isso foi uma grande diferença, porque ela costumava falar como se ainda estivesse no ensino médio, mas agora parece mais polida de alguma forma e até se comporta melhor. Seu jeito de se vestir mudou, as joias que usa mudaram e até sua maquiagem. Eu realmente senti como se não estivesse falando com Alison hoje. De repente, tudo nela envelheceu, mas uma coisa que não mudou é quem ela é como pessoa, acho. Você não pode passar maquiagem no coração e dizer às pessoas para chamá-lo de Senhora Davis, como ela fez consigo mesma. Sua personalidade e crenças não passaram por nenhuma renovação, isso é certo. Eu a deixei entrar depois que ela bateu na porta, e fiquei realmente surpresa ao vê-la, mas também curiosa para saber por que ela tinha vindo, então decidi falar com ela. Depois de um pouco de conversa trivial sobre sua vida, onde ela me contou tudo o que estava fazendo sem que eu perguntasse e se gabou de como sua vida era fabulosa como dona de casa de 2 filhos pequenos, casada com um cara rico, sem nada com o que se preocupar exceto suas cutículas. Esperei que ela chegasse ao ponto enquanto acenava educadamente diante de seu discurso entediante sobre como ser uma dona de casa tradicional é maravilhosamente subestimado. Ela até me aconselhou a fazer o mesmo, então eu realmente não podia esperar que ela parasse de falar sobre coisas irrelevantes e fosse direto ao ponto, o que ela fez depois de uns 15 minutos falando sobre sua vida. Ela me disse que havia voltado aqui por conta própria, porque aparentemente nossos pais estavam implorando para que ela fosse vê-los depois do acidente. Eles não queriam o dinheiro dela, mas apenas que ela estivesse lá para eles, e depois de 2 semanas, ela finalmente voltou e pensou em vir me ver também para que pudéssemos enterrar a machadinha. Até agora tudo bem, mas então ela começou a reclamar de como nossos pais eram carentes e de como estavam sendo desrespeitosos com sua nova família. Ela se queixou repetidamente sobre como teve que deixar seus 2 bebês com a babá apenas para vir visitá-los e de como odiava nossos pais por fazê-la escolher entre eles, seus filhos. Eu nunca vou entender porque exatamente ela continua chamando essas crianças de filhos dela, quando obviamente não são. Ela me contou muito sobre seu casamento e seu marido, mesmo sem eu perguntar, e pelo que entendi, o cara com quem ela se casou provavelmente só a usou para aumentar suas chances de, pelo menos, conseguir a custódia parcial de seus filhos, o que ele conseguiu. Mas ela achava que ele realmente a amava ou algo assim. Ele estava envolvido em uma batalha pela custódia há bastante tempo, e como era um empresário em tempo integral, não tinha tempo livre suficiente para seus filhos. Sua ex-esposa estava usando isso contra ele, mas então ele anunciou que estava noivo e que se casaria assim que o divórcio fosse finalizado, e isso desequilibrou a balança a seu favor. Alison me contou tudo isso enquanto se gabava de como ela havia salvado aquelas crianças, mas para mim, parecia que o marido a tinha usado. Eles nem sequer se conheciam há mais de 1 ano quando ele a pediu em casamento, então estava muito claro que ele não estava apaixonado por ela. Ninguém se apaixona tão rápido, especialmente depois de um divórcio. Mas ela parecia completamente alheia a isso, ou talvez soubesse que ele não estava apaixonado, mas estava disposta a ignorar isso por causa do grande saldo bancário e estava bem com ser uma babá glorificada para os filhos do marido.
Além disso, ela estava com raiva de nossos próprios pais por quererem que ela estivesse ao lado deles depois de sofrerem um acidente tão grave, porque de alguma forma, isso estava tirando tempo de sua nova família, que consistia em um marido que provavelmente nem a amava tanto e 2 filhos que não tinham nenhuma ligação com ela. Eles estavam tão bem com a babá quanto estavam com ela. Se a palavra ingrata tivesse um rosto, seria o de Alison. Eu não sou fã dos meus pais também, mas honestamente, quando ela estava me falando sobre como eles estavam sendo muito carentes, eu nem conseguia acreditar que essa era a garota por quem eles me rejeitaram repetidamente. Então, ela chegou ao ponto de sua visita e me disse que estava indo embora em 2 dias. Ela tinha prometido à mamãe e ao papai que ficaria pelo menos um mês, mas afirmou que já estava entediada de ouvi-los falar sobre o acidente e de como eles tinham tido a pior experiência de suas vidas pela 10ª vez e que precisava voltar para casa em breve. Então, agora, ela queria que eu me reconciliasse com eles e tomasse o lugar dela, porque ela não queria se sentir culpada sabendo que tinha abandonado nossos pais quando eles precisavam dela. Ela não sabia que eles me tinham cortado novamente porque me recusei a ajudá-los com as contas, provavelmente porque não falam sobre mim ou pensam em mim, então não mencionaram isso a Alison. Ela estava aqui porque queria simpatia de mim por ter que lidar com nossos pais e por ter que deixar sua família, e agora ela queria usar essa simpatia em seu próprio benefício e me fazer tomar o lugar dela como apoio emocional para nossos pais, porque ela não se sentia capaz de fazer isso. Era a manipulação clássica de Alison, mas eu a conhecia bem demais e não caí nessa. Também não tive intenção de contar isso a ela enquanto estava na minha casa, o que inevitavelmente levaria a uma briga, então eu disse que tentaria, mas sei que não vou. Ela foi embora depois de me dizer que deveríamos manter contato, mas ambas sabemos que ela não quis dizer isso. Na verdade, fiquei feliz de vê-la ir porque além de ser uma pessoa terrível e narcisista, ela também era muito chata de se conversar. Eu mal conseguia dizer uma palavra enquanto ela continuava falando sobre sua vida desinteressante na Califórnia. Basicamente, a vida dela gira em torno de festas, seus enteados e seu marido. Ela pensa que está vivendo a vida, mas para mim parecia muito triste, já que seu marido claramente não a ama e as crianças passam metade do tempo com a mãe delas de qualquer forma, então, é claro, elas vão crescer preferindo a mãe biológica a Alison, e provavelmente já o fazem, pelo que eu vi. Mas tudo bem, porque essa é a vida que ela escolheu para si mesma, e a vida que estou escolhendo para mim será uma que fique muito, muito longe da minha família, porque eles realmente não merecem nem um quarto da minha atenção ou simpatia. Se tem algo que o dia de hoje me ensinou, é que eu estava certa em me distanciar dos meus pais e da minha irmã, porque eu não quero fazer parte da vida dessas pessoas. Eles são incrivelmente egoístas e cruéis, e duvido muito que sejam capazes de pensar em alguém além de si mesmos, especialmente Alison. Eu tenho vergonha de ser relacionada a pessoas assim, honestamente. Pelo menos agora consegui cortar todos os laços com eles para sempre, e é improvável que possam me contatar no futuro próximo. Bloqueei Alison assim que ela saiu, e já tinha bloqueado meus pais e outros parentes há alguns dias, então acho que estou a salvo de ser incomodada por minha família, pelo menos por enquanto. Vou rezar para que não tentem me contatar novamente depois disso, porque estou muito melhor sem eles. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.